Boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Clarence, que nós tenhamos uma reunião proveitosa na noite de hoje. Vamos começando lendo aqui do livro Reflexões, a mensagem 102, que diz assim: Tu que lutas, que sofres, tu que trabalhas, não te esqueças, estás amparado por Deus e por Jesus. E se por acaso as dificuldades e os problemas forem tão grandes que te pareçam ser insuperáveis, recorda sempre a bondade de Deus, que vela por todos nós. Não te deixes abater, nem te deixes amofinar. Deus é o Pai, e as lutas hão de encontrar um fim um dia. Bela página, né? Para começar. Nós vamos agora ler os nossos avisos. Nós lembramos que naqueles papeizinhos de irradiação e prece, nós devemos colocar uma vez por mês. Quando houver desencarne por suicídio, escrever no papelzinho da prece, desencarne por suicídio. Escrever a palavra suicídio. No papelzinho da irradiação, quando houver tentativa de suicídio, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas. O atendimento fraterno no final da reunião, quem quiser conversar com o médium, se consultar com o médium aqui, é só vir aqui na mesa que nós vamos indicar os médiuns que estão aptos nessa tarefa. Nós estamos precisando de alimentos não perecíveis para a confecção da cesta básica. Quem quiser ajudar, é só deixar os itens na caixa grande ali no andar térreo, ali bem na entrada ali. Desde já nós agradecemos a colaboração. Lembramos a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa que temos todas as reuniões públicas, evangelização infantil, e nas reuniões de quarta-noite e sábado à tarde temos evangelização infanto-juvenil. No segundo e quarto sábado de manhã também temos evangelização juvenil. Podem trazer suas crianças para já desde já irem se familiarizando com a doutrina do Cristo, né? Convocamos os médiuns trabalhadores do tratamento espiritual, dispersivo, recepção do tratamento espiritual e departamento mediúnico para a primeira reunião de médiuns de 2019. Vai ser no próximo domingo agora, das 9 às 11 horas. Ao final do ano, faremos reunião com os demais médiuns por tarefa. Pedimos aos frequentadores da nossa casa que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações, contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz do nosso planeta. E também pedimos para incluir entre as nossas preces pela nossa obra da nossa casa aqui, que está sendo realizada aqui no SEIC. Pedimos e lembramos que aqui nas dependências do salão e do subsolo não devemos usar para alimentação e nem fazer uso de aparelhos celulares. Desde já agradecemos. Nós vamos agora ler a página que nós recebemos na entrada, que ela tem por título Mediunidade e Perseverança. Ela está no livro Sol nas Almas, uma psicografia de Valdo Vieira, ditada por André Luiz. Ela nos diz assim: mediunidade e perseverança. A mediunidade pede atenção especial num capítulo, perseverança.
São muitos candidatos ao serviço do intercâmbio espiritual que mal começam a iniciação e querem chegar ao fim. Transmitem a palavra de companheiros desencarnados num dia e admitem a possibilidade de assimilar os ensinamentos dos instrutores da vida maior em outro. Ignoram que o medianeiro terrestre está diante dos luminares do universo, a feição do aprendiz perante o professor. Certamente o aluno interpretará o mestre. Isso, porém, não se verifica sem que atenda aos preceitos da escola. Ninguém afirmará que o pupilo das letras primárias não seja estudante, e nem se pode sonegar o contato dele com os diretores do estabelecimento de ensino. Contudo, para que exprimam o ensinamento dos mentores da instituição, há de que satisfazer a vários currículos com auxílio de autoridades intermediárias, e somente à custa de aplicação e tempo conseguirá altura de nível para ombrear com eles. Para que isso aconteça, não significa que o educando deva desistir do aprendizado. Toda experiência de natureza moral subordina-se a princípios de desenvolvimento, qual ocorre na ordem física. O fruto não aparece no dia da flor. A casa não se materializa simplesmente porque o projetista haja traçado um esboço perfeito. Entusiasmo aquece o trabalho, mas não substitui o serviço. Ideal define a obra, sem ser a construção. Tudo que é alguma coisa exibiu começo. Faculdades mediúnicas não escapariam à lei do nascimento e maturação. Abandonemos o sentido de pressa nas edificações do espírito. Toda precipitação é fator predisponente do desastre, e fim do acidente é impossível prever as dificuldades do reajuste. Mantenhamos a constância no estudo e na ação. Persistência é lealdade à consciência. O médium evoluirá trabalhando e se elevará servindo. Nada de reclamações nem bravadas. Tomemos cada qual de nós os tarefeiros desencarnados e os ceareiros do plano material, as obrigações que nos competem, sem o intento de exceder a nossa capacidade, mas sem deixar de ser úteis a pretexto de modéstia. Estimemos a preparação. Razoável refletir que, em matéria de ministrar revelações das esferas superiores aos caminhos humanos, Jesus despendeu 30 anos na Terra para evangelizar aproximadamente por 36 meses, e Allan Kardec aprontou-se por mais de meio século para a doutrina num período de pouco mais de 2 lustros. Estudemos a lição. André Luiz. Outra bela página, né? Então vamos agora unir os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, os nossos corações. Neles vamos fixar a imagem de Jesus e agradecermos a Jesus por termos vencido todas as dificuldades para estarmos aqui mais uma noite. Agradecemos também a Clarence, que tão amorosamente abre a porta de sua casa para nos receber, para que nós possamos ir em busca do nosso crescimento, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos entrar em contato com o Evangelho do Cristo. E também agradecemos a toda a espiritualidade amiga desta casa, que está aqui desde sempre, preparando esse ambiente para nos receber. E assim, agradecido, Mestre Jesus, pedimos que Tu continue abençoando a todos nós que estamos encarnados e os desencarnados.
Abençoe, Senhor, essa casa, ao Carlos que irá fazer o estudo da noite de hoje, a Sônia que irá fazer a sustentação no momento do passe, e a todos nós, Senhor. Nos envolva com as tuas vibrações pacíficas e amorosas. E a Ti, Mestre Jesus, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Que Tu permaneça nesse ambiente, nos pacificando, nos harmonizando, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando, o livro dos Médiuns. E é a questão 220 que nós vamos ler aqui umas partes, que é para dar bastante tempo do Carlos desenvolver o seu estudo. A questão é perda e suspensão da mediunidade. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Questão 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos em algumas perguntas feitas sobre este ponto. Primeira pergunta: podem os médiuns perder as faculdades que possuem? Nos responde os espíritos. Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. Nós vamos agora para a questão número 8. A pergunta: a suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que atualmente se comunicam? Resposta dos espíritos: de modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Pode, portanto, o médium, e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não pode privar das comunicações morais. Vamos agora para a questão 16. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem nem por si mesmo, nem com auxílio de outros médios, o meio de receber de modo direto esses ensinamentos? Resposta dos espíritos: não tem ele os livros, como tem o cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Carlos, que irá fazer o seu estudo. Que Deus continue lhe abençoando. Queridas irmãs e irmãos, uma boa noite. Que Jesus possa nos envolver, em torno desses assuntos da doutrina espírita, que irmão Clarencio e todos os benfeitores espirituais dessa casa também tragam as melhores vibrações para cada um de nós. Nós que tanto necessitamos de renovar as nossas energias, de qualificar as nossas forças, sempre é importante e necessário dirigirmos esse apelo ao alto, porque pode acontecer por diversos motivos, nós, é como se de repente nós perdêssemos a conexão, o link com o plano mais alto, Kardec nos diz em O Livro dos Médiuns que a mediunidade é algo comum a todos nós. Todos nós, de um modo geral,
somos médiuns. E a mediunidade, ela pode vir a se manifestar por diversos motivos, por diversas formas, seja ela de maneira mais sutil, praticamente imperceptível, ou através de uma forma bastante patente, uma maneira assim muito ostensiva, na qual as pessoas, de um modo geral, conseguem identificar que aquela criatura está mediunizada. No entanto, nós com os estudos da doutrina, nós vamos compreendendo cada vez mais esses meandros, essas sutilezas da mediunidade, e vamos entendendo que, em realidade, essa comunicação é de espírito a espírito, é de mente a mente. Por isso que a gente falou aqui logo no início, A gente faz esse apelo ao plano mais alto, porque nem sempre nós conseguimos manter uma sintonia perfeita, uma sintonia plena, uma conexão ali sem ruído algum. Por isso que é importante o médium estar preparado, ter material, ter conteúdo dentro de si. A gente traz o exemplo da internet, da conexão, porque é muito comum, de repente, a gente está se comunicando pelo telefone e o sinal cai. Alô? 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 Não estou ouvindo, está ruído, não estou entendendo nada. Aí começam aqueles barulhinhos e a gente perde temporariamente o contato. Por analogia, situações semelhantes podem também ocorrer no campo da mediunidade. Tanto é que nesse capítulo que fala da formação dos médiuns, da preparação dos médiuns, Kardec intitula o item 220 como perda e suspensão da mediunidade. Então, todos nós estamos sujeitos a determinadas interrupções nessa comunicação, nesse intercâmbio com o mundo invisível. Agora, a causa dessa perda ou dessa suspensão, elas podem ser bastante variadas. E aí Kardec, ele nos ajuda a raciocinar em torno desses aspectos. Ele começa a fazer uma introdução dizendo que essa faculdade mediúnica, ela está sujeita a interrupções, intermitências e suspensões momentâneas, quer para manifestações físicas, quer para a escrita, para as manifestações inteligentes, de um modo geral. E ele faz uma série de perguntas à espiritualidade, para que a gente possa entender o porquê, às vezes, a nossa mediunidade parece que dá uma paralisada. Na página que nós recebemos, que nós vamos levar para casa, assinada pelo Espírito André Luiz, na psicografia do Chico, de Valdo Vieira, no livro Sol nas Almas, ele traz uma palavrinha muito importante para todos nós: perseverança. Mediunidade e perseverança. É muito comum, quando a gente chega à doutrina espírita e começa a estudar a doutrina e começa a ter a nossa sensibilidade um pouco mais aguçada e começa a constatar uma série de fatos que são ali realizados por intervenções espirituais, é muito comum nós almejarmos, puxa,
Eu queria ter uma mediunidade assim para poder ajudar a muitas pessoas. E a gente deseja aquilo ali. Enquanto que outras pessoas não querem nem saber desse negócio de mediunidade. Deus me livre, tira esse troço de mim que eu não estou aguentando mais. Então é interessante, os nossos irmãos que trabalham no atendimento fraterno lidam muito com situações dessa natureza. As pessoas chegam à casa espírita pela dúvida, pelas suas inquietações, pelos seus incômodos no trato com a mediunidade, e muitas delas querem se ver livres. Outras desejam e muito trabalhar mediunicamente. Qual é o primeiro passo? É a gente entender o mecanismo. É a gente entender como as coisas acontecem. E o primordial, claro, é óbvio, além do estudo, é a perseverança. A natureza não dá saltos, né? Até aqui no texto, na página, ele até fala mais ou menos assim, a fruta, ela não chega imediatamente quando a flor se abre, né? Porque a gente sabe que existe todo um processo lá do crescimento da planta e tudo, até o fruto aparecer. Primeiro a flor desabrocha, e ainda assim, o fruto está ali, mas ele precisa amadurecer, para que ele possa ser consumido de maneira adequada e saciada, não só a fome, mas também para que o organismo possa absorver da melhor maneira possível aqueles nutrientes que estão contidos ali naquele fruto, ou naquela fruta. Assim também é a mediunidade. O médium, ou candidato a médium, todos nós precisamos cultivar o sentimento de perseverança nos nossos corações, porque a nossa inquietação interna, né? aquela nossa maneira de querer resolver as coisas para ontem, o imediatismo que ainda ronda o nosso ser, na grande maioria das vezes, isso atrapalha o intercâmbio espiritual. Mediunidade é sintonia, é mente a mente. E por que não dizer, é coração com coração. Para que nós possamos ser instrumentos efetivamente úteis junto ao plano espiritual superior, nós precisamos aprender, né, a perseverar, a compreender, né, e também a desacelerar aqueles sentimentos que ainda não estão muito bem trabalhados dentro de nós. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas emoções, elas afetam também todo o nosso conjunto organizacional, toda a nossa aparelhagem medianímica, que é por onde ocorrem esses intercâmbios do mundo invisível, dos desencarnados, para conosco, os seres humanos encarnados. Há uma sintonia mental, mas há também uma assimilação das correntes fluídico-magnéticas. Então, se o organismo perispiritual não está adequadamente afinado, essa comunicação
ela pode até se estabelecer, mas ela pode acontecer de maneira não muito agradável, de maneira ruidosa. Por isso, a perseverança se faz importante nessas horas. Diz André Luiz que são muitos candidatos ao serviço do intercâmbio espiritual que mal começam a iniciação, querem chegar ao fim. Comecei agora a estudar sobre mediunidade. Eu já quero dar passe. Eu quero psicografar. Eu quero dar comunicação mediúnica. Eu quero receber espírito. Calma, não é bem assim. Vamos lembrar dos grandes médiuns missionários que passaram aqui pela terra. Nosso querido Chico Xavier mesmo. Quanto tempo ele ficou preparando-se? Olha que é um espírito que já trazia conquistas morais, mas preparando a sua instrumentalidade para poder intercambiar de maneira mais segura junto ao seu guia espiritual Emmanuel. Foram anos e anos de preparo. E muitas lutas interiores ele precisou passar para afinar o seu instrumento. Porque a gente sabe, com Kardec e com os espíritos, que uma das causas da perda e ou da suspensão da mediunidade pode ser um desgaste fluídico. Como diz aqui, esgotamento de fluido. Pelo fato da mediunidade ela possuir um componente orgânico, as nossas energias fluídicas, o nosso fluido vital também é consumido nesse contato com o mundo invisível. Independente do tipo de mediunidade. E com o passar do tempo, com o estudo, com a experiência, com a perseverança, nós vamos aprendendo a nos conhecer, e a ter um certo controle em torno da nossa própria aparelhagem. Mais uma vez, vou trazer o exemplo da tecnologia. Hoje em dia, praticamente todo mundo fala através do telefone celular, comunica-se pelo telefone celular. Agora, nesse percentual, nesse índice percentual de pessoas, quantas são aquelas que, ao adquirirem o aparelho, se dão ao trabalho de ler o manual de instruções? Nem todo mundo faz isso, A gente começa a mexer no aparelho ali de forma quase que intuitiva, vai mexendo ali, vasculhando e vai aprendendo. Às vezes desconfigura, mas aprende a mexer pelo menos ali as operações básicas. Mas existem outras operações que a gente desconhece, mas que as informações estão contidas ali no manual. E mais, existem outras que nem naquele manualzinho que a gente adquire com o aparelho está escrito. Aí você tem que ter acesso a um outro documento onde você tem informações muito mais bem detalhadas. Então, a pessoa ela precisa correr atrás da informação, ela precisa pesquisar para que ela possa usufruir da melhor forma possível, todos os recursos que aquela aparelhagem tem a oferecer. Mais ou menos comparando, assim também ocorre em relação à mediunidade.
Se eu sou aquela pessoa, sou médium, sei que os espíritos comunicam-se através de mim, e aí eu vou lá, não, agora eu vou, tem que trabalhar, eu começo a trabalhar, começo a fazer isso, começo a fazer aquilo, sem método algum, sem controle de nada, sem uma organização metódica. O que acontece? É como se nós, o nosso aparelho, o nosso celular está sendo utilizado, não está? Está sendo utilizado. A gente está usando, toda vez que usa, há um consumo daquela carga ali. E dependendo do tipo de recurso que eu vá utilizar, aquela energia pode se esvair mais rapidamente. Aí eu vejo que aquela energia está indo embora, eu chego, não, vou botar na tomada, boto para carregar, e tira e leva, e carrega de novo, e carrega, e não sei o quê. Só que eu tenho que entender que até nessa coisa de botar para carregar, esperar, eu tenho que obedecer às instruções que estão contidas no manual, porque senão eu comprometo o tempo de vida útil da bateria do aparelho. Assim também é essa bateria, esse conjunto perispirítico, onde as nossas energias circulam e que são utilizadas para a mediunidade. Uma mediunidade mal conduzida pode provocar um desgaste fluídico muito intenso na pessoa, a ponto dela vir a adoecer. E se não tiver cuidado, pode até vir a desencarnar. Ah, mas cadê os guias que não fizeram nada? Os guias estão presentes, mas eles nos deixam sob o nosso próprio livre-arbítrio para que nós possamos nos conduzir com os recursos das orientações do nosso manual, que é o Livro dos Médiuns. Então, uma das causas pode ser, sim, o esgotamento fluídico. E dizem eles para nós aqui, seja qual for a mediunidade que o médium seja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Muitas vezes os espíritos são os espíritos que não querem mais ou não podem mais servir-se dele. Se o médium se desgasta demasiadamente, por mais que ele tente forçar uma barra, pode acontecer, e aí é que a gente vê a misericórdia divina, né? O amparo espiritual. Os espíritos é como se naquele momento bloqueassem, bota aquele aparelho no modo avião para não captar nada, para não estabelecer nenhum tipo de conexão. Para quê? Para dar uma segurada ali, para poupar energia, para poupar aquela bateria interna. E às vezes o médium fica revoltado, né? Às vezes o médium fica assim, emocionalmente abalado, porque não está conseguindo perceber nada, sentir nada, ver nada, ouvir nada. E pode ser efeito de uma proteção espiritual para ele. Uma outra situação que é muito comum acontecer: o médium, ele pode ter tido um determinado período, anos até, décadas, enfim, numa determinada seara de trabalhos mediúnicos, né? Sobre uma vertente de uma coluna espiritual. E aí, o médium decide, por exemplo, desligar-se daquela outra religião espiritualista e começa a estudar a doutrina espírita. O que acontece nessa hora?
aqueles espíritos que o acompanhavam, das duas uma, podem vir a acompanhá-lo nesse outro segmento religioso, que é a doutrina espírita, ou podem muito bem continuar lá naquele outro segmento que eles já atuavam. E o médium vai ficar sozinho, abandonado, desassistido? Não. Mas o médium precisará de um tempo de reprogramação, de readaptação fluídico-magnética, para que ele possa se alinhar às vibrações do novo ambiente para o qual ele está sendo direcionado. Então pode ocorrer, por um determinado período, aquelas faculdades mediúnicas ficarem temporariamente suspensas, para que haja uma reformatação, uma reorganização psíquico, fluídico, perispiritual na aparelhagem daquele instrumento, daquele médium. Uma das causas dessa perda, ou uma suspensão da mediunidade, né? E o médium precisa entender isso. Ah, mas eu já trabalhava, porque eu fazia, porque não sei o que acontecia. Tudo bem. Lá naquela outra casa, havia um método de trabalho diferenciado. Aqui, os espíritos trabalham de uma outra forma. E nós precisamos aprender a trabalhar com eles. Ter paciência, ter perseverança, para que o trabalho flua de maneira harmônica. Outra situação que pode acontecer também, né? Às vezes os espíritos podem se afastar do médium, deixar o médium, não que ele fique abandonado, mas dá um tempo para o médium. Sabe aqueles momentos que a gente precisa aprender a se virar sozinho, diante das lutas, diante das provas? Muitas das vezes, os nossos guias espirituais estão ali no esforço de nos orientar para que sigamos o caminho certo, o caminho do bem. Mas a gente resolve fazer as coisas do nosso jeito, meio que atrapalhados, achando que somos o dono dos nossos narizes, e não somos, né? Então os espíritos deixam a gente agir livremente e se afastam de nós, acompanham-nos de longe, e o médium percebe, ou melhor, não consegue perceber essa assistência espiritual mais direta. É onde eles dão essa suspensão temporária. Deixa o médium ali de molho, para que ele comece a rever os seus valores morais e a repensar acerca do uso da sua própria mediunidade. Como pode ocorrer também, o médium está sendo entrando num campo de obsessão, ou até mesmo num campo de fascinação, e deixando-se enredar por outras mentes desequilibradas, por espíritos não tão bons. E os espíritos podem, de repente, fazer determinados ajustes, bloqueando ou suspendendo aquela sensibilidade mais aguçada. Quando a gente começa a estudar acerca da mediunidade, nós vamos vendo que essa sensibilidade que vai sendo ampliada, isso pode ocorrer de maneira natural,
né? Pela ação do tempo, pela perseverança, pelo estudo, pelo merecimento, pelo esforço que o médium faz em se elevar moralmente. E concomitante a isso, os guias espirituais podem implementar aparelhos no perispírito do médium de forma a ampliar um pouquinho mais a sua capacidade de percepção, né? Por exemplo, nós enxergamos com os nossos olhos, mas nós podemos utilizar recursos que venham a ampliar a nossa capacidade visual. Vou usar um binóculos. Aqui nesse salão, eu estou enxergando toda a extensão do salão, mas para uma determinada distância, eu só vou conseguir enxergar de forma mais nítida, por melhor que seja o meu campo visual, eu vou precisar de um aparelho que amplie a minha capacidade visual, para que eu enxergue um pouco mais além do espaço físico. Um binóculos, um telescópio, ou se eu quero ver um mundo infinitesimamente pequeno, eu vou precisar de um microscópio, e por aí vai. Então os espíritos podem implementar em nosso perispírito determinadas aparelhagens que, ao ser acionadas por eles, isso tende a ampliar a nossa capacidade de percepção, a nossa sensibilidade. Então, em função, pode ocorrer, por exemplo, da nossa rebeldia, ele chegar a estar usando mal, vou dar uma desligada. Desliga. Não vai perceber nada, não vai sentir nada, não vai ver nada, não vai conseguir agir mediunicamente, para que aprenda. Então, o plano espiritual, eles, por nos conhecerem, por saberem das nossas necessidades e também das nossas dificuldades, eles, pela misericórdia divina, eles podem fazer esses tipos de intervenções junto a nós. Às vezes, nós interpretamos de maneira equivocada e achamos que os espíritos estão botando a gente de castigo. E não estão. Não estão nos colocando de castigo. Quem faz isso somos nós ainda, seres falíveis. Mas os guias, os verdadeiros guias, não fazem isso conosco. Agora, eles trabalham pela nossa educação mediúnica, pela nossa educação moral, pela nossa educação espiritual. Então, os espíritos podem afastar-se? Pode. Ele fala aqui, a suspensão da faculdade implicará no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? Ele fala aqui, de maneira alguma. Agora, o médium então estaria na posição de uma pessoa que perdesse momentaneamente a visão. Na verdade, o que é esse afastamento? Eles estão ali. Nós é que nos distanciamos deles. Então, na nossa visão, na nossa interpretação, nós achamos que eles viraram as costas para nós, e não viraram as costas para nós. A gente precisa aprender a crescer, a gente precisa desenvolver novos valores. Kardec faz uma outra pergunta aqui na continuidade dessa. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre implicaria numa censura da parte dos espíritos? Sem dúvida alguma, não. Visto que pode constituir uma prova de benevolência.
Aí Kardec continua perguntando, então tá, mas até que ponto, através de que sinal pode-se reconhecer uma censura nesta interrupção? Que o médium interrogue a sua consciência e que pergunte o uso que tem feito de sua faculdade, o bem que dela tem resultado para os outros, o proveito que tem tirado dos conselhos que lhe têm sido dados, e terá a resposta. Então, a todo momento, os benfeitores espirituais, eles estão sinalizando para a gente o seguinte: olha, meu filho, isto que você recebeu como um dom mediúnico, como uma graça divina, não que você seja um privilegiado diante dos demais irmãos, não, somos todos iguais. Agora, isto implica numa responsabilidade enorme do bom uso dessa faculdade, Por isso que eles pedem que nós interroguemos a nossa própria consciência, que nós olhemos para dentro de nós, porque as respostas estão em nós. Nós já temos condições de avaliar detalhadamente quando a gente está agindo de conformidade com a lei, principalmente no campo da mediunidade. Já disse-nos o Cristo: dai de graça o que de graça recebeste. Mediunidade é algo muito sério e muitíssimo delicado. Então não é para que eu venha tirar proveito próprio da minha mediunidade. Ela vai trazer grandes lições para todos nós e que a gente possa aproveitar, extrair dela o extrato, o suprassumo, a substância moral de fortalecimento para o nosso ser. Até porque muitos de nós que reencarnamos com compromissos no campo da mediunidade, nós somos espíritos com grandes dívidas perante a lei divina. Então, a mediunidade é implementada em nós, nos é oferecida como um grande recurso de redenção espiritual. Então, se eu começo a dar um direcionamento inadequado para a minha mediunidade, eu mesmo irei colher os frutos dessa escolha mal aplicada. Pergunta Kardec aos espíritos: todavia, médios a quem o uso de suas faculdades repugna são médios imperfeitos, não conhecem o valor da graça que lhes é concedida. Se se trata de uma missão, como se explica que não seja o privilégio dos homens de bem e que essa faculdade seja concedida a pessoas que não merecem qualquer estima e que dela pode abusar? Por que Deus coloca aquela pessoa com dom mediúnico, se aquela pessoa vai fazer coisa que não presta com aquilo ali? Por quê? Porque a pessoa ela tem uma mediunidade ali muito ostensiva e usa toda aquela energia, aquela força para prejudicar o seu próximo, para trabalhar com espíritos não muito bons. Por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Por quê? Ela lhes é concedida porque precisam dela para o seu próprio melhoramento, a fim de que estejam em condições de receber bons ensinamentos. Se dela não tiram proveito, poderão daí concluir alguma coisa contra si mesmas, Por quê? Sofrerão as consequências. Jesus não pregava preferentemente aos pecadores, dizendo que deve dar-se àquele que não tem? É o que a gente falou, A grande maioria de nós, quando reencarnamos principalmente com uma mediunidade mais ostensiva, somos aqueles que mais devemos à lei divina.
Então, a gente chega, com aquela bateria carregada, para quê? Para que aquela energia possa ser bem empregada, bem utilizada. Se for mal utilizada, os espíritos podem intervir em determinado momento. E isso vai trazer grandes sofrimentos para o médium. Porque no fundo, ele sabe que veio com aquele compromisso. Ninguém reencarna com mediunidade ostensiva por acaso. Ninguém. Ah, mas eu queria tanto ter uma mediunidade e não sinto nem umas coceguinhas no dedo. Mas tem intuição. Ah, mas eu não consigo nem pegar nenhuma ideia. Aí tem o que os espíritos falam aqui para Kardec. Não tem eles os livros? O estudo está aí para isso. O ensino espírita é uma das formas que a espiritualidade utiliza para poder mandar os recados indiretos e diretão para nós. Estou lembrando agora de uma das entrevistas com o plano espiritual, com o espírito Baltazar, através do médium altivo Panfiro, para um dos encontros de mediunidade, em que o espírito dizia, em relação ao médium, os recursos que a espiritualidade usa para comunicar-se conosco, independente da mediunidade ostensiva, ele diz, tem a intuição e tem os livros. Se a gente parar para prestar mais atenção nas nossas intuições, nós vamos ouvir, perceber, compreender melhor a orientação que os guias espirituais têm a nos passar. Ah, mas a minha cabeça, eu tenho uma dificuldade enorme de me concentrar, isso para mim é muito difícil. Mas eu posso estudar, eu posso ler. E é muito interessante aquele médium, porque Kardec pergunta isso, como pode o homem aperfeiçoar-se através do ensino dos espíritos quando não possui nem por si mesmo, nem por médiuns, outros médiuns, os meios de receber diretamente esse ensinamento? E aí eles falam, não tem ele os livros como o cristão possui o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não necessita ter ouvido suas palavras saírem da sua boca? Será que para que eu possa praticar o bem que Jesus ensinou, eu teria que ouvir de Jesus diretamente a pregação lá da Boa Nova? Não. Eu tenho contato com a essência do pensamento do Cristo quando eu me coloco humildemente na análise dos seus ensinamentos. Quem diz isso para a gente? Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que quando a gente pega um livro, no capítulo que ele fala do estudo, um livro para ler, e que a gente mergulha na essência daquela ideia que ali está contida, a gente se coloca em sintonia direta com a fonte geradora daquele pensamento, daquela ideia, com o autor daquela ideia. Eu não tenho condições morais de psicografar uma mensagem de Emmanuel. Por quê? A minha imperfeição é tamanha que eu não encontro sintonia mental com ele. No entanto, quando a gente se dedica ao estudo do pensamento, da obra, das ideias, das mensagens daquele espírito ali, é muito interessante. Chega um dado momento que a gente está lendo o que está escrito ali, mas a gente vai captando outras ideias
muito mais grandiosas, muito mais profundas, que estão por detrás da letra morta, da letra que mata, mas que é do Espírito que vivifica, como dizia o apóstolo Paulo. Isso são sutilezas da mediunidade. A gente aprende isso com o Dona Ivone do Amaral Pereira, né? São as sutilezas da mediunidade. Eu posso estar com a minha mediunidade suspensa, interrompida, em função da saúde, em função da idade, que quando a gente vai chegando no entardecer da existência, né, numa idade um pouco mais avançada, chega uma hora que a gente já não tem muito fluido para sustentar o nosso próprio corpo. Então, determinados trabalhos mediúnicos podem ser demasiadamente desgastantes para o médium, por mais experiência mediúnica que ele possua, mas naturalmente as suas forças físicas e fluídicas, elas vão se esvaindo. Mas todo conjunto de experiências não se perde. Aquele médium pode ampliar o seu cabedal de experiências, porque pode trabalhar em si mesmo, né, de maneira com muito mais sabedoria, pela intuição, pela inspiração, pela leitura, pelo estudo, e vai absorvendo as correntes mentais que os guias vão passando. Muitas das vezes ele já não incorpora mais como incorporava quando era mais novo, e nem tem necessidade, nem tem mais fluido para isso. Mas as intuições afloram, porque ao longo dos anos, aquele médium conseguiu amealhar os recursos do fruto da própria mediunidade, bem direcionada para o bem do próximo, extraindo as melhores lições para si. Então aquilo começa a fazer parte do seu arcabouço de experiências. E como médium, como espírito imortal, ele passa parte dessas experiências e compartilha junto aos seus irmãos. E não precisa estar mediunizado para passar a mensagem do plano espiritual superior. Então, o estudo da doutrina espírita faz com que a gente compreenda que a essência do ensinamento do Cristo, o Evangelho de Jesus, os estudos que a doutrina espírita nos trazem, são os grandes recursos para que o médium consiga lidar de maneira muito mais tranquila, muito mais natural, principalmente naqueles instantes em que ele não consegue perceber, pela sua sensibilidade mediúnica, a presença dos espíritos junto a si. Nós somos espíritos. Nós nos comunicamos pelo pensamento junto às outras criaturas. Nós vibramos as nossas forças, os nossos fluidos, as nossas energias. Nós trocamos, nós assimilamos, nós doamos, nós agimos e reagimos. E é essa compreensão que Kardec começa a mostrar para a gente, para que a gente não fique ansioso em querer logo fazer tudo de uma vez, né? Começo a estudar o livro dos médiuns, aí eu acho que eu tenho que fazer logo o COMP, que é o curso de orientação mediúnica e passes. Ou então, eu acabei de ser liberado como médium para trabalhar no passe, não, agora eu já quero trabalhar na cura, agora eu quero trabalhar na desobsessão, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer palestra, eu quero fazer...
calma, porque nós estamos sendo educados. No próprio campo da mediunidade, por isso que ele fala ali da perseverança, desse processo de análise, de interiorização, né? Às vezes a gente não tem noção do desgaste que nós provocamos em nós mesmos e no trabalho enorme que a gente dá para os nossos guias espirituais tentarem recompor toda essa nossa estrutura físico, fluídico e magnética. Não, eu adoro falar, eu quero fazer palestra, eu quero dar aula, eu quero dinamizar, não sei o quê. Fluidicamente é desgastante, embora não pareça, né? Porque quando, por exemplo, a gente está falando, a gente está não só colocando para fora a nossa voz, mas está indo energia, está indo fluido. Estamos influenciando mentes encarnadas e desencarnadas. Podemos ampliar os nossos compromissos e contrair muitos débitos até, em função da ideia que a gente está repassando ali. Energia está circulando, fluido, pensamentos, sentimentos. Isso reverbera no nosso conjunto fisiológico e perispiritual. Se o médium não aprender a se controlar, ele pode acabar um trabalho e passar mal. O estudo faz com que a gente entenda todas essas vertentes do campo da mediunidade. Então, se a gente almeja em muito uma determinada faculdade mediúnica e os espíritos colocam para a gente assim: aguarde um pouco, mais tarde, ainda não é o tempo, vá se preparando assim, 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 busque esse trabalho aqui assim, assim. Por quê? Porque eles enxergam lá na frente e na grande maioria das vezes eles fazem isso para nos proteger. Por mais bem intencionados que nós estejamos em relação ao trabalho mediúnico na seara espírita, nós não podemos duvidar de um conjunto de forças que circulam através de nós. Quando, por exemplo, os espíritos até mesmo não se colocam num campo de mostragem para nós, quando eles obliteram, quando eles meio que ali escondem a nossa percepção mediúnica, é para que a gente não sofra muitos impactos vibracionais. Mais uma vez, meus irmãos, enxerguemos a ação benfazeja dos nossos protetores espirituais, a misericórdia divina zelando por cada um de nós e fazendo com que nós aprendamos a amadurecer espiritualmente. Aqueles médiuns que às vezes até se destacam perante o movimento espírita, eles acabam sendo bastante expostos e precisam muito das nossas orações, mas muito. Por quê? Porque a gente sabe que o portador da luz, ele também pode atrair, aqueles espíritos que querem apagar aquela luz que muitas das vezes não é dele, é do guia que está ali com ele. Por isso que nós médiuns precisamos orar
muito uns pelos outros. Precisamos orar pela casa espírita que nós trabalhamos, pedir a assistência desses benfeitores que estão conosco, mas que nós façamos o esforço de estar mais próximo deles. Para quê? Para que essa corrente de proteção espiritual favoreça o crescimento de todo o corpo mediúnico de uma casa espírita. Então, que nós possamos, pelo estudo, pelo trabalho, pela perseverança, pelo desejo sincero de servir, mas principalmente, pela obediência aos nossos guias espirituais, que nós saibamos esperar o momento adequado, para sermos convocados ao chamado deles. Muita paz para todos nós. Obrigado, Carlos, pelo teu estudo. Tenho certeza que está sendo de grande valia para todos nós. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para lermos aqui e a Sônia irá fazer o seu comentário durante os passos. Nós estamos no capítulo 11, e o item é o 12. O capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E ela nos diz assim: se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria a melhor praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda a parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Começai dando o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto, no seu reino, a cada dia ele separa o joio do grão do trigo. O egoísmo é a abnegação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mão dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesse em que as mais santas afeições são calcadas sob os pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Quem nos diz isso é Pascoal, em 1862. Nós vamos agora pedir que os médios ocupem seus lugares e lembramos que as manifestações mediúnicas estão restritas aos médios da casa. Vamos nos manter pacificados. Fixamos a imagem de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez voltamos ao teu coração generoso e bom para pedir que tu abençoe a todos nós.
Que Tu abençoe, Senhor, a mão dos médios que irão fazer o passe. Abençoe aos nossos irmãos que aqui vieram em busca de ajuda. Que nos envolva com Teu amor nesse momento do passe. E assim Te pedimos a Tua permissão para darmos por iniciado o passe na noite de hoje. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus harmonize nossos corações neste momento. Muita paz. O capítulo de hoje nos fala sobre egoísmo, este sentimento mesquinho que endurece o coração dos homens, tirando-lhes a capacidade de pensar, raciocinar, amar e agir corretamente. E a falta de amor e caridade é que impede o nosso progresso como seres humanos. É importante que saibamos o que é o egoísmo e como combatê-lo. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 913, ele diz que o egoísmo é o que há de pior no homem. Dele se deriva todo o mal, e para extirpá-lo exige-se um esforço muito grande de nossa parte. Ele é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. O egoísta se sente o centro das atenções, é um egocêntrico, mas se esquece que tudo na vida é passageiro e mutável. Ele tende a levar uma vida isolada, vazia e solitária, pois ninguém se encaixa no seu padrão. Melindra-se com tudo e com todos. O ser humano tem que entender que só o amor modifica o mundo. Ele constrói pontes e derruba barreiras. Nos dá paz, alegria e segurança. Sabemos que o mundo está tumultuado, em fase de transição. Ficamos estressados, insensíveis, endurecidos, mas temos que entender que a raiva e a revolta não são boas conselheiras. O egoísmo é a fonte das misérias terrenas. O importante é que eu tenha, o outro que dê seu jeito. E não é bem assim. Pois, como dizia o Barão de Montesquieu, quando num país o infortúnio se generaliza, o egoísmo se universaliza. É uma grande verdade. O egoísmo e o orgulho nascem do instinto de conservação, e todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus não criou nada inútil. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio. O exagero e o abuso é que destrói. Conforme o Evangelho, cabe a nós espíritas combaterem esse sentimento em si próprio, usando de força e coragem, no objetivo de desenvolver o amor e combater o egoísmo, com bravura e determinação. E como combatê-lo? O egoísmo, juntamente com o orgulho, perderá sua força quando a vida moral sobrepujar a vida material. Quando a bondade, a caridade e o amor forem constantes nos corações dos homens. Daí a necessidade da nossa reforma íntima. Devemos sempre tomar como exemplo, para tudo na vida, um modelo mais perfeito que é o Mestre Jesus. Seu amor era incondicional e sua moral incorruptível. Ele nunca se omitiu ou temeu o julgamento dos outros pelo bem que praticava. Lembremos, meus irmãos, que o egoísmo nos isola, nos deixa doentes e paranoicos, desconfiados e irascíveis. Que possamos servir de exemplo, sendo caridosos indistintamente. Que o amor de Deus possa tocar os nossos corações, nos dando um sono reparador e um amanhecer com todas as respostas às nossas orações. Muita paz. Senhor Jesus, só temos que te agradecer, Senhor, por tudo que recebemos aqui na noite de hoje. Que Tu, Mestre, abençoe a todos nós que estamos juntos nessa encarnação, encarnados e desencarnados. Abençoe a nossa casa,
Abençoe a diretoria material e espiritual dessa casa, a todos os eventos aqui realizados, aos médiuns, a todos nós. Que tu possa, Mestre Jesus, do alto da tua misericórdia, emprestar a companhia de bons espíritos para todos os dirigentes de todas as nações desse planeta, para que eles possam, em suas decisões, buscarem a paz. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a obra que aqui se realiza, que essa casa seja, no plano material, o que ela já é no plano espiritual. E assim, Mestre, agradecidos por tudo, te pedimos a tua permissão, a permissão dos bons amigos espirituais dessa casa, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por encerrado a nossa noite de estudos aqui na casa de Clarencio. E que o nosso anjo da guarda, nossos guias e nossos mentores nos leve aos nossos pontos de destino em paz e segurança. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.